Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou Samuel Sena, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu quero ler com você e refletir um pouco sobre o capítulo 21 do livro de Mateus. E aqui nós aprendemos sobre a chegada do rei e o chamado para a frutificação. Nesse capítulo nos é apresentada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E esse capítulo também nos ensina verdades profundas sobre submissão, sobre fé, sobre frutificação no reino de Deus. Jesus aqui ele se revela como rei prometido, mas também nos desafia a refletir sobre a nossa resposta a ele. Já no versículo 5 ele vai dizer: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado em um jumentinho. E aqui nós vemos a entrada triunfal de Jesus, que apesar de ser um grande rei, ele é humilde. Aqui Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia. Isso demonstra o caráter de Jesus. Ele é o rei, mas um rei humilde. Sua realeza não se manifesta em força política, mas em submissão à vontade do Deus Altíssimo. E esse evento nos desafia a reconhecer Jesus como nosso rei e a viver em obediência e humildade diante dele. Isso me faz lembrar um hino que diz que apesar dessa glória que ele tem, ele se importa comigo também. E esse amor nos constrange, esse amor nos leva a um novo nível de entendimento, porque apesar de ser um tão grande rei, ele ainda é submisso ao seu Pai, e ainda entende o meu coração, e ainda se importa comigo, se importa com você. Em seguida nós aprendemos sobre o zelo pela casa de Deus. No versículo 13, ele diz: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela em covil de ladrões. Jesus ensina que a adoração deve ser pura e centrada em Deus. Isso nos leva a refletir: como é que está o templo do nosso coração? Estamos permitindo distrações ou interesses egoístas ocuparem o lugar que pertence ao Senhor? Precisamos clamar ao Senhor para que Ele purifique a nossa vida, para que sejamos verdadeiros adoradores, que o nosso coração não seja uma fábrica de ídolos, que a nossa vida não seja voltada apenas para nós, mas que a nossa vida seja voltada única e exclusivamente para Ele, para adoração a Ele. Em terceiro lugar, ele vai falar sobre a figueira estéril, o chamado à frutificação. No versículo 21 ele diz: Se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não somente o que foi feito à figueira. Quando Jesus encontra uma figueira sem frutos, ele a amaldiçoa e ela seca. Sabe, a figueira simboliza a nossa vida espiritual. Deus espera que produzamos frutos de justiça, de fé e de amor, mas isso só é possível quando permanecemos ligados a Cristo, confiando nele e permitindo que a sua vida flua em nós. Nós não podemos ser como figueiras que têm apenas folhas, mas não têm frutos. Às vezes nós somos cristãos e as pessoas olham para nós e veem nossas folhas verdes, que seriam a nossa entrega, que seria a nossa vitalidade, mas quando elas se aproximam um pouco mais, elas não veem os nossos frutos, porque apesar de termos nome de crente, não produzimos frutos de crente. Apesar de falarmos em nome de Deus, não frutificamos e não damos o resultado que o próprio Deus dá. Nós não falamos como Jesus. As pessoas não são transformadas quando estão conosco. As pessoas não sentem paz, as pessoas só sentem tormento. As pessoas não encontram resposta de alívio, elas só encontram dúvidas e mais amargura. Nós não podemos ser como uma figueira sem fruto. Precisamos ser uma figueira que frutifica. Nós vemos aqui também a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores. Jesus conta parábolas que revelam a necessidade de obediência verdadeira. Ele ensina que não basta dizer sim com os lábios, é necessário obedecer com ações. Isso nos chama, isso nos leva a alinhar as nossas palavras com as nossas atitudes, vivendo em submissão à vontade de Deus. Precisamos frutificar dessa forma. Eu gostaria de concluir com você. Em primeiro lugar, nós estamos reconhecendo Jesus como nosso Rei e vivendo com humildade, assim como Ele. Em segundo, nosso coração está sendo purificado para adorar verdadeiramente a Deus. E em terceiro lugar, temos produzido frutos para o reino, demonstrando fé e colocando em prática aquilo que nós vemos na palavra. Querido, que nós possamos viver como cidadãos do reino, cheios de fé, cheios de humildade e ainda assim frutificando, de modo que o nome dele vai ser glorificado. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelos Teus direcionamentos. O nosso clamor neste momento é que o Senhor nos ajude a reconhecer o Senhor como nosso Rei
como aquele que nos direciona, mas ainda assim que possamos viver com um coração humilde e obediente, assim como o teu. Pedimos ao Senhor que lave nossos corações de toda injustiça, de toda impureza, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Senhor. Nós não queremos viver como filhos arrogantes, que não acham que precisa de perdão. Pai, nós precisamos ser purificados todos os dias, Senhor, então que o Senhor possa nos lavar agora, que os nossos passos sejam ajustados, que a nossa rota seja ajustada e que a gente consiga viver como filhos que produzem frutos dignos de arrependimento, que sejamos como filhos que produzem aquilo que o Senhor espera, que as pessoas ao chegarem perto de nós possam perceber aquilo que todos aqueles que se aproximavam de Ti percebiam, um caráter aprovado, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.